E aí, galera, está no ar o Há Controvérsias. No programa de hoje, a gente vai falar sobre nacionalismo e a Semana da Pátria. Mas antes de eu apresentar meus convidados, a gente vai para aquele vídeo de 1 minuto do nosso querido Maicon Zambido. Aproveita aí. O que é ser nacionalista? Essa questão acaba surgindo quando chega o mês de setembro e nos deparamos com o feriado do dia 7, que celebra a independência do Brasil. O sentimento de amor à nação é de extrema importância para o desenvolvimento do país, com medidas políticas, sociais e culturais, como o combate à corrupção, tão enraizada em nossa cultura. Símbolos patrióticos também estão na jogada, como a bandeira, o hino nacional ou a Constituição do Brasil. Mas o mais importante é a representação da pátria, que é o povo brasileiro em sua totalidade, com as representações culturais representadas em cada quinhão do nosso país. Esse assunto ainda causa muita polêmica, já que temos ainda rivalidades entre estados e regiões, como paulistas versus cariocas, o sudeste versus o nordeste, ou a questão separatista que temos no sul do país. Mas afinal, o que nos une como brasileiros amantes da pátria e nacionalistas? Quais seus verdadeiros significados? Por isso, pelo bem de todos e a felicidade geral da nação, o Há Controvérsias de hoje debate o nacionalismo e a Semana da Pátria. E para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe aqui o professor Diogo Almeida, que dá aulas de filosofia. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, bem um prazer. A gente que agradece. E para acompanhá-lo, o professor de geografia, Felipe Rosa. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui no programa. A gente que agradece também. Bom, gente, o tema de hoje é nacionalismo, até porque semana passada foi a Semana da Pátria e muita gente não sabe muito bem o significado disso. Então, eu vou começar pelo nosso professor de geografia. Felipe, para geografia, qual que é a definição de nacionalismo? Na verdade, a definição de nacionalismo, né, ela varia bastante de acordo com autores que a gente encontra por aí, mas geralmente o nacionalismo ele é definido como sendo o sentimento, né, a ideologia e o sentimento, tá, de amor à sua nação. Tá? Ela se diferencia um pouco de outros termos que muitas vezes são usados até substituindo um pelo outro, né, de forma talvez até equivocada, como patriotismo, que seria o culto aos símbolos, culto às manifestações das manifestações da pátria, como a bandeira, ao hino, tá? O nacionalismo ele seria o sentimento que vem de dentro do cidadão de amar a sua nação ou de colocar a sua nação acima de outros valores, né? No caso brasileiro, por exemplo, é interessante, a gente pode usar como um bom exemplo do que seria a síntese do sentimento nacionalista, tá? Por exemplo, o lema que o Exército Brasileiro adota, né? Brasil acima de tudo, né? Isso seria, assim, esse sentimento de Brasil acima de tudo, eu acredito que seria a definição mais ampla que eu consigo imaginar, assim, de nacionalismo. Entendi. E, Diogo, para a filosofia, como que é enxergado esse sentimento de nacionalismo? Assim, qual que é a diferença? Que nem eu achei interessante que o Felipe abordou essa questão do patriotismo, que é diferente, né? Explica pra gente um pouquinho melhor isso. Na verdade, realmente essa concepção que o Felipe passou, existe sim essa diferença, mas que acabam se confundindo de qualquer forma. Com certeza. O nacionalismo, na filosofia, dentro do que a gente entende, ele pode acabar no ufanismo, né, que é aquele nacionalismo exacerbado, né, como a gente acaba tendo geralmente nessas datas comemorativas e principalmente com alguns eventos esportivos, como, por exemplo, Copa do Mundo. Sim. Mas as origens do nacionalismo, elas vão resgatar lá desde o século XVIII, XIX, e quando ele chega aqui no Brasil com essa tentativa de fazer essa adesão, que é o que o Felipe falou, de sentimento nacional, ele veio mais até onde eu vejo, ele veio mais de cima para baixo, né? Que foi uma pressão, né? Uma forma de forçar com que as pessoas acabassem se integrando nesse sentimento nacional. Que é o caso que no Brasil a gente nunca teve de fato. Né? Não existe ele realmente, assim, essa ideia de nação, somos uma nação. Porque o nacionalismo ele pode estar, então, dentro do que ele até falou, nesse espectro, associado a várias culturas. Né? Uhum. Só que a ideia de Estado-nação é que forma esse nacionalismo, como eu disse, que vem lá da Europa, no caso. Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos e o Estado alemão, quando ele se unifica, é que surge um nacionalismo aí hegeliano, né? Aquela ideia de temos uma pátria, mãe, né? E os valores que muitas vezes são até inventados. Sim, você tocou também num ponto que eu achei interessante,
questão dos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles têm leis completamente diferentes da nossa e também uma forma de organização diferente, né? Lá os estados têm uma autonomia muito maior do que a própria federação, diferente daqui, que os estados sempre estão abaixo da federação. Só que, ao mesmo tempo, o sentimento de nação deles é muito forte, né? A gente vê isso com o Trump agora e tal. E aqui no Brasil, que na teoria seria o contrário, não é. Você consegue explicar isso um pouco pra gente, Felipe? Na verdade, é muito difícil falar em nacionalismo em geral quando a gente está falando, né? É difícil entender a origem do nacionalismo quando a gente está falando de países que foram colônias, né? Porque a colônia ela já nasce com uma situação meio diversa, né? Por exemplo, vamos tentar imaginar a cabeça do brasileiro do final do século XIX ou do começo do século XX, né? As memórias coletivas do período colonial ainda estavam muito vivas. Então, o que é realmente o brasileiro naquela época? O Brasil ele se separa de Portugal. E como é que você fala de um sentimento nacional brasileiro, se Brasil é algo novo, no final das contas, né? Ainda mais no caso das colônias da América, em que a gente tem a presença muito forte dos imigrantes, né? A maior parte dos brasileiros ainda hoje se identifica muito mais como descendente do que sendo algo. Total. Né? Então, assim, você é brasileiro, sou descendente italiano, sou descendente japonês, sou descendente de pessoas escravizadas. E no final das contas, né, acaba se perdendo, acaba sendo difícil encontrar aquela amálgama que liga, não, isso nos faz brasileiros, né? Como o Diogo muito bem colocou, no Brasil a gente acaba tendo muita dificuldade para definir o que é o sentimento nacional, em grande parte porque esse sentimento nacional ele foi construído artificialmente em um momento da história. O nacionalismo brasileiro e o Brasil como nação, ele tem data para começar. A partir de hoje, somos Brasil, não somos mais Portugal, não somos mais a colônia de Minas Gerais, não somos mais a província de São Paulo, seja lá historicamente o nome, mas, né, deu para entender a ideia. Né? E hoje, a partir de agora, pronto, somos Brasil. Né? Então, como você constrói esse sentimento? Né? Você colocar juridicamente, olha, a partir de hoje o Brasil é independente, a partir de hoje o Brasil é uma república, talvez, é bem diferente de você chegar lá e falar, ó, sinta-se brasileiro a partir de hoje, né? E no Brasil, não sei se você ia fazer alguma outra pergunta, mas no Brasil, complementando o que o Felipe está falando, foi muito mais tardio, porque associa a sua pergunta. Primeiro, foi difícil constituir aqui no Brasil uma ideia de federação constitucional e toda unificada, né? As federações não eram unidas. Nos Estados Unidos, apesar das diferenças deles, eles se entenderam, mesmo tendo essa independência, eles se entendem também abaixo da nação Estados Unidos da América. Mas eles são independentes entre si em algumas leis, com certeza. No Brasil, se deixasse isso muito livre, era capaz de todos os estados quererem mesmo se livrar do que seria a ideia de nação brasileira. Então, por isso que aqui as federações não têm essa independência toda. Eles são centralizados no poder federativo. Aí a questão onde a gente vai inventar isso? A primeira invenção disso veio com a independência, que não dependeu nada, né? Não teve essa independência, porque Dom Pedro era português. Então, eu ia falar exatamente isso. Independência que houve ali de primeira. Que sentimento de nação se tinha quando, na verdade, quem estava governando era um imperador português? Era o próprio. No caso dos Estados Unidos, que o exemplo que você citou, né? Ali a gente tem a formação de um sentimento nacional forte, em partes porque você tem eventos históricos que agregam as pessoas em volta deles. Por exemplo, a própria Guerra de Independência, basta assistir 5 minutos sentado na frente de uma televisão, assistindo programação de hollywoodiana, a gente vê o quanto é importante a independência dos Estados Unidos. Depois você tem a Guerra Civil Americana, que vem para reforçar ainda mais esse sentimento de nação, né, em que houve uma fragmentação, e depois ela foi reunificada, né, na forma dos Estados Unidos como um todo. Né? Então esses eventos históricos eles têm essa importância. E aí quando a gente vem aqui no caso brasileiro, a gente acaba não tendo. E aí a gente procura isso, né? Então acontece que os nossos eventos históricos eles muito mais favorecem ao bairrismo do que favorecem ao nacionalismo. Né? O que existe de nação é meio forjado, assim, eu percebo. Forçado, eu diria. Forçado, né? Força-se. Né? Os movimentos que houve ali no período para pedir independência, então, por exemplo, o movimento da Confidência Mineira, que ele até falou, não era um movimento de independência do Brasil, era mesmo de Minas Gerais.
O único movimento realmente popular que disseram, esse movimento é popular, foi a cabanagem, né, no Pará, que contou com índios e etc. Mas, e um outro que se diz é a expulsão dos holandeses, que também são eventos que não dá muita certeza. Ideia de Brasil, como ele colocou, foi surgir mais no século XX. Entendi. Brasil como nação inteiramente. Gente, o primeiro bloco tá ficando por aqui, mas ainda tem muito papo para rolar. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Há Controvérsias. E antes da gente voltar para o nosso bate-papo, eu fui às ruas perguntar para a galera sobre a Semana da Pátria. Confere aí o resultado. Olá, o senhor se considera uma pessoa patriota? Com certeza. Eu considero. Considero, bastante. E qual que é a importância para você da Semana da Pátria? É muito importante para a gente desfilar, e é muito interessante também para a gente. É uma importância muito grande, né? Da gente ser brasileiro, né? Eu considero como patriota. Para mim é uma grande alegria, né? Viver nesse Brasil democrático, né? Com muita democracia, mas com esses políticos que nós temos aí não está sendo nada fácil, né? Bom, gente, eu estou recebendo aqui o professor Diogo Almeida e o professor Felipe Rosa. Gente, no intervalo a gente estava batendo um papo aqui descontraído sobre a questão separatista, né? Que vários estados, regiões aqui do Brasil já passaram. Diogo, qual que é o sentimento que geralmente acompanha esses movimentos? Por exemplo, a Revolução Farroupilha. Sim. Então, como a gente vinha falando isso também no outro bloco, né? Esses movimentos, quando eles surgem mais numa questão bairrista, local, né? O movimento Farroupilha, por exemplo, que você falou, não tinha nenhuma identidade nacional ali, somos brasileiros. Na verdade, eram fazendeiros, produtores de charque, né? E que ficaram muito irritados com o poder central monárquico de que eles estavam comprando carne mais barata da Argentina e do Uruguai. Na verdade, eram coisas mais ligadas a eles ali, não tinha nada a ver com o resto do país. E aí eu passarei para o Felipe para tocar essa bola, que é mais o comentário dele, que ele estava falando também no intervalo, que é a questão do seguinte, por exemplo, quando a Alemanha se constitui como Estado-nação, ela teve que inventar o que é ser alemão. Mais ou menos é o que a gente faz no Brasil, inventar o que é ser brasileiro. Criar os símbolos, criar os signos, um hino, ótimo. Na França, teoricamente, não precisou muito disso. Na França já era algo enraigado, era da raiz de ser francês. Ser francês é isso, é essa língua, essa cultura, essa tradição. Então, até tem um filósofo que eu estudo, que é o Nietzsche, ele faz uma crítica ferrenha a essa Alemanha, que ele mesmo é filho dessa Alemanha, e ele tem horas que ele preferia ser francês, porque ele fala assim, lá sim, a cultura... É um sentimento. É real, é natural, não é construído, artificial. Tanto é que eles já previam que coisas como, por exemplo... a ideia de nacionalismo exacerbado levaria possivelmente a algum tipo de algo que ele não sabia o nome, que é totalitarismo, que é do século XX. O nazismo depois. Que depois vão ser os movimentos nacionalistas extremos como do século XX. Acaba sendo aquilo que a gente estava falando antes, né? Como o nacionalismo ele é em grande parte um sentimento, é difícil você decidir de cima para baixo como você vai construir isso, né? Como você vai fazer as pessoas se sentirem pertencentes a uma nação do dia para a noite de forma artificial, né? Como bem citado o exemplo da Alemanha, né? No caso da Alemanha, ela é um país de unificação tardia, assim como a Itália, né? E ela acaba sendo, na verdade, a junção de vários principados que tinham suas próprias identidades locais, né? Então, durante muito tempo, você tinha, na verdade, um caldeirão cultural, né? Naquela região que hoje é a Alemanha. A maioria dos alemães não se identificavam como alemães naquele primeiro momento. Era bavaro, era boêmio no sentido da região da Boêmia, não do sentido boêmio, né, que a gente tem hoje. Né? Então o cara se identificava lá como boêmio, como bavaro, como qualquer prussiano, né? E aí depois dentro da consolidação do poder prussiano, a gente tem a unificação da Alemanha, né? Basicamente seguindo a estrutura política da Prússia, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Que eu não sou historiador, né? Mas dando só aquela pincelada no assunto. Aí o
que acontece? Aqui no Brasil a gente tenta seguir o mesmo modelo, né? A gente olha para a Alemanha e tenta copiar aqui. Tanto é que alguns historiadores, né, alguns geógrafos chamam isso de via prussiana. Tá? O que é a via prussiana? Né? É quando você tem a tentativa de construir identidades nacionais, né, de construir estruturas, enfim, de construir qualquer coisa, né, tanto física quanto ideológica, de cima para baixo. Né? No Brasil a gente vai ter isso muito forte, né, na construção de identidade nacional. Ela vai ser uma palavra morta, uma palavra vazia. Nação brasileira vai ser algo praticamente sem significado sentimental ou verdadeiro, até, né, aí há controvérsias, né, como o nome do programa, há controvérsias entre os historiadores, entre os geógrafos, sociólogos e demais pensadores, tá? De quando, mas geralmente algo em torno do populismo getulista, para alguns já no começo da ditadura militar, né, ou regime militar, como preferir, né, seria mais ou menos isso, né? Então é muito recente, tão recente que hoje a gente ainda não superou isso. A gente não superou. A maioria, há grupos, né? Há setores da sociedade brasileira que até hoje ainda tentam se identificar, como eu estava comentando. Hoje, se você sair na rua perguntando para as pessoas, você é de que nação? O cara vai falar, eu sou neto de italiano. Então, eu ia falar eu sou gaúcho, justamente né? disso, né? Além de ter essa coisa bairrista, de eu sou gaúcho, eu sou paulista, eu sou carioca, etc. Tem muito essa questão ainda da onde você veio. Minha família veio da Itália, minha família veio da Alemanha, minha família veio de não sei onde. Não se tem uma identificação nacional. E ainda assim, dentro do nosso país, há muita divergência entre os estados. Como a gente vê, por exemplo, casos de preconceitos terríveis contra pessoas do Nordeste. Muito bem colocado. Que aqui no estado de São Paulo é ridículo. Eu fui até uma vez fazer uma viagem para visitar uns parentes que eu tenho lá no Sergipe. E um grande outdoor, assim, bem na entrada da cidade. Aqui o seu ok não vale mais que meu oxente. Porque eles estavam passando por uma fase, assim, de reafirmação da cultura, sabe? E olha o que criou. Criou uma rixa entre povos de um mesmo país. Isso é bizarro, né, cara? É um país continental muito grande. Parece que foi meio fácil de acontecer isso nos Estados Unidos. É óbvio que teve as guerras, né? Mas aqui no Brasil ficou muito distante. E eu gostaria de lembrar de um personagem que, né, voltando um pouco para o assunto da criação dessa simbologia, e de fato o Felipe está certo, foi o getulismo, depois foi a ditadura militar que endossou isso, aquele ufanismo da Copa do Mundo, né, o milagre econômico e tudo mais, a gente sabe disso. A taça do mundo é nossa. A taça do mundo é nossa, e isso faz parte mesmo da história, e está certo. Mas tem um personagem que poucas pessoas sabem que ele foi uma construção histórica, social, que é o Tiradentes, né? Que foi a necessidade muito bem lembrado. Da República, da proclamação da República em 1889, não tinha um personagem para dizer, esse personagem representa o povo brasileiro, morreu em nome do Brasil, Portugal matou esse herói, e aí é o Tiradentes. Não tinha nenhum rosto, assim, ninguém sabia quem era, criaram, e sempre está representado com a imagem como se fosse a morte de Jesus, né? É messiânico, né? Que é messiânico, que é aquela barbona, que é aquele ar assim, de estou indo para o cadafalso. Então como que a gente cria. E depois tem o feriado do cidadão, ninguém sabe quem é, ninguém tem noção. E como agora também o 7 de setembro, poucas pessoas sabem que esse hino nacional, na verdade, era um hino da independência, não é nem um hino da República, o que seria normal. É o hino da República do país, né, da proclamação da República. Então a gente tem um hino ainda que de certa forma está ainda vinculado aos valores de Portugal, que depois foram agregando valores da natureza, a grandeza do país, etc. E complementando, né, tanto o que você falou quanto o Diogo, né, é muito curioso a gente observar quando a gente tem essa construção de um nacionalismo de cima para baixo, tá? Em grande parte artificial, que agora é que está tomando forma de verdade, tá? É interessante perceber como ele se rompe quando ele é confrontado com alguma dificuldade. Então, quando tudo vai bem, todo mundo é brasileiro. Quando aparecem problemas políticos, problemas econômicos, muito fina, né? É um tecido, é uma malha fina ali que se rompe na frente de qualquer distúrbio. Agora a gente está vivendo uma crise econômica, né? E essa crise econômica, ela acaba exacerbando. Então, por que há 10 anos atrás a gente não ouvia falar tanto de Sua, meu país, separatismo paulista e tudo mais? Não existia esse pensamento? Sim, ele existia, mas ele estava lá guardadinho no coração das pessoas. Tá? Elas não se sentiam tão brasileiras, elas se sentiam muito mais identificadas com os seus povos locais, né? Elas estavam ali muito
fechados em suas comunidades, não tinham aquele sentimento honesto de ser brasileiro. Quando você tem a crise econômica, quando você tem uma crise política também, tá? Isso vem à tona. Tá? Ele não consegue manter ele não tem força para se manter e aí rompe tudo de uma vez. A gente percebe isso. E como ele se associa aos extremismos, né? Exatamente. Exatamente, eu ia falar isso agora. O extremismo ele vem a reboque já. Putz, cara, mas é bizarro, né? Mas vamos guardar esse papo pro terceiro e último bloco, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais e vai começar a chegar a uma conclusão. Mas, gente, não sai daí não, que é rapidinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Há Controvérsias. Eu estou recebendo aqui hoje o professor de Filosofia Diogo Almeida e o professor de Geografia Felipe Rosa. Gente, vocês queriam saber o que eu ia perguntar agora? Eu vou partir para o campo pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Você é nacionalista, Diogo? Eu me considero nacionalista brasileiro, né? Eu gosto dessa questão. Mas eu tenho um pouco de receio do ufanismo, que é aquela coisa de você se autodeclarar algo e vestir a camisa e não sabe nem pelo que de fato está brigando. Muitas pessoas que estavam fazendo manifestações até esses dias aí, em nome do Brasil, em nome da nação, com a camisa, né, da CBF, fura fila de menos, né? Mas sonega impostos, são pessoas que geralmente são desonestas, né? Então elas nutrem por valores que nem, de certa forma, não dizem nada sobre o que é ser de fato brasileiro. Talvez ser brasileiro seja algo muito maior, né? Como você disse, esse preconceito todo que daí a pessoa acaba tendo com outra região do país, coloca o nacionalismo dessa pessoa em xeque, porque se eu sou brasileiro, eu defendo os valores do meu país de todas as formas. Eu sei que o Brasil é um país, como eu disse antes, né, continental, então ele vai ser, obviamente, multicultural, ele vai ter uma pluralidade religiosa, de pensamentos completamente diferentes. Então você aceite, você entenda esse país, né? Falar de nacionalismo apenas da boca para fora não é muito feitio, mas tento ser o que máximo de brasileiro que eu acho que é ser brasileiro. E você, Felipe, você se considera nacionalista? É uma pergunta mais difícil do que parece, né? Parece simples, mas não é. Bom, no geral eu me considero sim uma pessoa nacionalista, porém eu gosto de fazer também algumas ressalvas aí no que eu entendo por nacionalismo, tá? Eu me sinto nacionalista, eu tenho um amor pela minha nação, porém a minha nação é como representação, né, do povo que ali vive. Tá? Então, um nacionalismo multicultural, como ele bem colocou, como o Diogo bem colocou, um nacionalismo que realmente seria o amor pelo brasileiro como povo, né? O amor ao brasileiro antes de amar ao Brasil, né? Tipo, porque o que é do Brasil sem ser o povo, né? E é muito interessante isso, porque às vezes a gente acaba realmente vivendo uma corda bamba, né? Às vezes eu paro, eu me pergunto bastante sobre isso, tipo, como ser nacionalista, como lidar com esse sentimento sem cair talvez em algum extremismo, ou talvez sem me pegar sendo talvez até, sei lá, fascista em alguns aspectos, ou me apegando a um patriotismo vazio, né? Como é o caso que você colocou, né? Que a gente vê. E é muito interessante porque o nacionalismo ele acaba sendo uma bandeira muito, muito fácil de se abraçar para interesses que não necessariamente são realmente os interesses nacionais. Né? Interessante que muitas pessoas podem até se dizerem nacionalistas, sabem cantar o hino nacional, talvez de trás para frente, mas nunca leu a Constituição. Isso. E a Constituição sim é que tem valores liberais, populares. E despreza o brasileiro. Aquele negócio, eu gosto, eu amo o meu Brasil, mas qual Brasil? O Brasil ali da classe média, do meu bainho, que não é o Brasil de fato. O Brasil e também é o Brasil de fato. Que é o Brasil território, né, cara? Todo. Acho que a gente... São vários Brasis, né? Exatamente, a gente tem que ter essa diferenciação, né? Você ama o Brasil como um todo ou você ama aquele pedaço, aquele... Né? Amo o povo brasileiro. Aquele naco que te pertence. Amo o povo brasileiro menos o Nordeste. É uma bizarrice isso, não faz sentido nenhum. O Brasil é Brasil, né? Exatamente.
E aí a gente entra numa questão que eu estava querendo trazer, que com essa crise dos refugiados na Europa, né, gera uma discussão muito louca, assim, muito polêmica. Aqui no Brasil a gente não chega a ter um contingente tão grande de refugiados da guerra síria, né? Mas nós temos os refugiados aqui da América do Sul. Do Haiti. Haiti, Bolívia, Venezuela. E a gente vê que existem... Só o professor de geografia, o Haiti fica na América Central, Sim, tá? sim, Só pra lembrar, Não, mas refugiados na América do Sul. sim, na E eu América do Sul, lembrei fala. daí do Haiti. Da Haiti, né? Exatamente. E esse sentimento contra essas pessoas que existe acaba jogando elas numa marginalidade gigantesca, né? Quantas vezes achamos pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão e tal. Aí voltando para o brasileiro. O brasileiro que se diz tão aberto, tão receptivo, tão linda a causa de apoio aos refugiados sírios, mas aqui é diferente, né? Por quê, Diogo? Por quê? Sua opinião do porquê. Ficou com a bucha aí. Vamos lá. Eu acredito que seja um problema muito grave com o Brasil, que o brasileiro ele não tem muita ideia do que seja de fato esse multiculturalismo. Isso é colocado para a gente, mas a gente nunca se viu assim, como você disse, e como também o Felipe disse. Acaba se vendo como partícipe, né, de uma identidade estrangeira. Eu sou neto de português, sou neto de espanhóis, sou neto de italianos. Muito bacana, você se identifica com isso. Mas quando ele fica sabendo que tem imigrante chegando no Brasil, ele pensa assim, não, mas vão roubar meu emprego. Pera lá, você nunca pensou que seu avô também veio fugindo de alguma situação difícil e veio para cá, precisou trabalhar também, precisou comer? Precisou de apoio de uma... Precisou de apoio, de um governo, recebemos ele aqui. E aí acontecem coisas como aconteceu no Rio de Janeiro esses dias, você deve ter visto, né, Felipe? Infelizmente. Com aquele imigrante do Oriente Médio, não me lembro a origem dele, se ele é sírio Não me mesmo. lembro, né? Mas enfim, ele sofreu o maior preconceito das pessoas porque ele estava vendendo uma esfirra. O que é uma esfirrinha de R$3? Todo mundo quer comer esfirra aqui, mas ninguém quer valorizar a cultura de onde veio, né? Deixa o cidadão lá vender uma esfirra. Ele está tendo o espaço dele. Tudo bem que disseram lá que tinha lá uma questão de concorrência com os outros comerciantes. Aí já identificaram que tem uma máfia daqueles comerciantes ambulantes ali no Rio de Janeiro. Aí sim, então combata isso. Mas eu acho que é um espaço do rapaz. Deixa ele vender o que é uma esfirra por dia, perto de todo mundo tá ali vendendo junto, igual, no mesmo lugar. Com certeza, com certeza. Então é isso, eu penso dessa forma, né? Bom, aí mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa questão do nacionalismo, eu queria saber, vou perguntar agora para o Felipe, se existe o nacionalismo dentro da ideologia de esquerda e dentro da ideologia de direita, e como que ele se diferencia? Nossa, cabeluda também essa pergunta. Na verdade, a gente costuma, né? O senso comum costuma agrupar pensamentos meio que pela cara, sem se aprofundar no íntimo desses assuntos, né? Então é muito comum a gente relacionar geralmente o nacionalismo à direita, né? E o internacionalismo à esquerda, tá? Isso em grande parte vem por causa das linhas de esquerda que mais fizeram sucesso no Brasil, né? Ligados ao trotskismo, então aquela ideia tipo da internacional comunista, né? Tipo um movimento operário universal e tal. Porém, não é tão simples assim. Existe sim nacionalismo, ele é independente da esquerda e da direita. Existe nacionalismo de esquerda e existe nacionalismo de direita. Tá? No caso, por exemplo, da esquerda aqui no Brasil, a gente tem na América Latina como um todo, a gente tem um crescimento muito forte do nacionalismo de esquerda já durante o período dos anos 90, frente à globalização. Tá? Então você tem a globalização neoliberal, do capitalismo hegemônico dos Estados Unidos, tá? E aí o nacionalismo latino, ele acaba, na verdade, adquirindo uma postura de anti-imperialismo. Então, na verdade, esse anti-imperialismo, ele favorece, ele puxa o sentimento nacional como uma forma de se opor ao imperialismo yankee, né? Tipo, isso é muito forte, por exemplo, agora com movimentos mais atuais, como, por exemplo, o bolivarianismo que a gente tem aqui no Brasil nem tanto, mas na Bolívia, Venezuela, né? Muito forte, né? E é muito curioso isso daí, porque é um movimento
que ele é fundamentalmente muito mais nacionalista do que marxista de fato. Ele é muito mais nacionalista do que comunista. Tá? Aliás, ele é muito pouco socialista, se a gente for para pensar. Bolívar, ele era ele era um nacionalista e liberal. Né? A própria Revolução Cubana, quando aconteceu, não tinha nenhum não tinha fundamento socialista. Ela adquire depois quando ela sofre oposição. O Fidel Castro, a primeira coisa, ele terminou a Revolução Cubana, ele foi para os Estados Unidos buscar apoio para uma nova Cuba nacionalista, popular e tudo mais. Quando ele tem a resistência do governo americano e depois ele passa a sofrer com o peso da mão de ferro do imperialismo dos Estados Unidos, aí ele busca apoio na União Soviética e aí, né, em troca do apoio soviético, ele entra, né, dentro da Guerra Fria. Entra no contexto da Guerra Fria, né, inimigo do meu inimigo, né, e isso vai acontecer em várias outras situações, né, no caso, então, o nacionalismo de esquerda na América Latina, ele é fundamentalmente anti-imperialista, né, e antiglobalista, antiglobalização. Né? Aí depois, né, a gente vai ter, quando vem agora a crise do subprime em 2008, tá? Aí a gente vai ver uma nova onda nacionalista no mundo, né, que daí seria indícios da ruptura com a globalização, e aí começam a surgir sentimentos de nacionalistas no mundo todo. Tá? E com o retorno de um nacionalismo com características fascistas, que dá até outro programa aí algum dia, né, porque é muito denso. É uma coisa que eu quero falar. Fascismo é muito denso para trabalhar em 5 minutos, tá? Mas aqui no Brasil, com esse nacionalismo com cara de fascismo que a gente está vendo aparecer agora no Brasil, anti-imigração, no caso, se opondo o rapaz sírio, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Na Europa, a gente vai ver lá na Inglaterra o caso do Brexit, nos Estados Unidos lá com o Trump, né, esse nacionalismo que ele ressurge. Protecionista, o Trump, protecionista, que é liberal. Que aí já parte pro lado da direita, né? Sim. Conservadora, né, no caso. No caso, é uma jeito conservadora. Então, assim, é importante separar a nacionalismo de esquerda, a nacionalismo de direita, e eles são diferentes. O nacionalismo de esquerda, ele vem do povo, e o nacionalismo de direita, ele seria muito mais um nacionalismo que ele adota o discurso de nação, mas para defender a elite e para defender o status quo, para defender a organização social como está. Sim, né? Exato. Gente, sinto lhe informar, mas está ficando por aqui o A Controvérsia. Diogo, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Foi muito curto, é muito rápido para discutir tanta coisa importante e né, responder você, Bia, e debater aqui com o Felipe também. Muito bom. Felipe, mesmo agradecimento, foi uma honra recebê-lo, espero que vocês voltem sempre, viu? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui. O programa realmente voa, tá? Adorei conhecer o Diogo, conversar com o Diogo aqui, conversar com vocês todos aqui, foi muito legal. Tá ótimo então, gente. Foi um prazer, muito obrigada. E é isso. Semana que vem tem mais e a gente vai definir mais um novo tema para você curtir o nosso debate. Até lá, um beijo.